e mediação. Eu falei errado. É um prazer enorme recebê-los aqui e um prazer maior ainda poder contar, mais uma vez, com a participação dos magistrados que se dispõem a tirar um pouquinho do seu tempo destinado às suas atividades de magistrados para compartilhar conosco a sua experiência em matérias que nós entendemos que é importante sejam discutidas com uma plateia que a gente sabe que sempre é formada de magistrados, servidores, conciliadores, juízes leigos, né, e pessoas, advogados, que sejam interessados no tema. O tema que está hoje para nosso debate, nossa reflexão, é a gestão e a conciliação da demanda de massa nos juizados especiais cíveis. E, para tratar desse tema, nós convidamos dois colegas muito engajados no sistema do juizado especial, um que nós conhecemos há mais tempo, o doutor Flávio Citro, e, para mim, é ótimo sempre poder voltar a tratar de juizado especial, especialmente na companhia do doutor Flávio, que há muitos anos deixou a atividade da vara civil, né, doutor Flávio, para ficar no juizado civil e lutar pela manutenção desse sistema. E a doutora Camila Novaes Lopes, que é uma nova aquisição do sistema dos juizados especiais e que também vem aqui compartilhar conosco do conhecimento a respeito desse tema. O nosso início, a nossa abertura sempre é muito informal, porque a gente não quer grandes delongas para que a gente possa usufruir do conhecimento, da experiência que os nossos colegas vêm nos trazer nessa manhã. Então, eu vou passar a palavra ao doutor Flávio Citro. Vamos descer ali para a gente poder... Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria registrar que a doutora Ana Maria é a minha mentora, né? Eu, quando eu ingressei na magistratura, em 1996, né, a minha primeira designação foi para Caxias. Eu entrei num período de eleição e, já no primeiro dia, respondia por 18 varas em Caxias, mas, passado esse momento de crise, né, a minha primeira designação foi para a 42ª Vara Civil, 41ª, né, que a doutora Ana Maria era titular. Então, já dessa época, eu comecei a seguir os passos dela e aprendi muito com ela. E é minha consultora, pelo menos uma vez por mês eu ligo para ela para ver se eu estou fazendo alguma coisa certa, né? Bom, o nosso tema aqui é gestão de massa, gestão de processos em grande volume, né, com o objetivo de uma racionalização, de uma melhor estruturação, de uma mudança de foco, na verdade, né? Poder judiciário se afastando daquela ideia, né, antiquada e que precisa ser mudada, de inércia do artigo 2º do Código de Processo Civil, para assumir a gestão e o controle, né, da sua intervenção. E por que eu friso muito nessa mudança de poder? Que eu queria... Está ruim aqui? Isso. Eu queria fazer uma convocação a todos que participem também da administração judiciária. E eu vou apresentar aqui algumas questões que eu tenho interesse que sejam desenvolvidas depois em debate. Em primeiro lugar, queria
apresentar um cenário, né, do nosso poder judiciário hoje. Nós temos, no Rio de Janeiro, aproximadamente 3 milhões de processos, né? Metade de todos os processos que tramitam no tribunal tem origem, né, no sistema dos juizados especiais. Então, vocês imaginam uma torta onde 50% de todo o volume de processos está calcado exclusivamente no sistema dos juizados especiais. A outra metade, todos os segmentos do tribunal, criminal, penal, família. E a consequência desse quadro é muito evidente, né? O sistema dos juizados especiais tem uma forma, né, de remuneração do serviço judicial diferente, né? Só há recolhimento de custas quando o recurso não tem êxito e, portanto, fica evidente que é um sistema Robin Hood, né, onde se recolhe da justiça comum para remunerar o sistema dos juizados, né, e para administrar o sistema dos juizados. Então, ele depende, basicamente, né, dessas duas facetas, né, para que o tribunal tenha condição de fazer uma gestão eficiente e prestando um serviço de qualidade ao jurisdicionado. Então, 3 milhões de processos, 1,5 milhão no sistema dos juizados, é uma configuração, uma equação única do Rio de Janeiro. O estado mais próximo dessa nossa equação é o Rio Grande do Sul, que tem 20% de processos nos juizados especiais e mais ou menos um volume semelhante ao nosso, em termos de processos. E a gente precisa descobrir, então, qual o motivo, né, dessa judicialização em grande massa, né, desses conflitos. Vários motivos, né, indicam, né, a razão desse excessivo volume. Uma política de privatização que não foi muito eficiente, né? Isso nos criou a primeira onda, né, de volume de processos, que foi das empresas, né, concessionárias privatizadas. A segunda onda dos bancos. E agora estamos assistindo a terceira onda, que é das empresas de varejo. A diferença é a seguinte: a primeira onda veio e ficou. A segunda onda dos bancos veio e ficou. E a terceira onda do varejo chegou do ano passado para cá, uma duplicação, na verdade, do número de processos das empresas de varejo, e parece que veio também para ficar. Qual é a consequência disso em termos de administração da justiça? É isso que a gente quer discutir aqui, em termos de gestão de processos de massa. A consequência é muito evidente. Quando você tem um juizado no Foro Central com 1.000 processos mês de distribuição, 1.000 processos novos, né? E de uma hora para outra, esse volume é elevado para, em 20%, 1.200, que é o que aconteceu recentemente, você não tem a contrapartida de aumentar o seu número de servidores, de aumentar o número de juízes, né? Então, a qualquer mudança no volume de demanda, você não tem essa contrapartida, né, de melhorar a sua gestão. Mas não é só essa consequência. A consequência mais grave, e que me parece que a administração do tribunal e muitos colegas ainda não identificaram, é uma mediocrização, né, uma banalização do nosso serviço judicial. Então, e eu acho que esse é o motivo, né, de eu ter concordado com essa proposta da Ana de vir aqui, porque
pouco se tem falado sobre isso. E é um quadro que precisa ser discutido e precisa ser denunciado. Por quê? Na medida em que esse volume aumenta, né, nós colocamos hoje, né, o sistema basicamente na mão dos juízes leigos. Né? Nós tínhamos 200, hoje temos quase 400. Vocês multiplicam 400 por uma meta mínima de 100 processos por semana, não é isso? 100 processos por mês? Não. Isso. Isso dá uma produção de quê? 40 mil processos, né, na mão dos leigos. E o que tem acontecido? Boa parte dos leigos, então, está administrando o seu trabalho, né, por produtividade. Então, nós assistimos aquelas audiências em que, em menos de 1 minuto, se colhe a contestação. Em alguns casos, o leigo não levanta os olhos da mesa, né? Se colhe a contestação e marca dia de leitura de sentença. Essa é a audiência que se fazia na Justiça do Trabalho nos anos 40. Tinha um nome, né? Audiência de reportagem. O que ainda segura o sistema é a obrigatoriedade da presença física da parte. Senão o sistema já tinha se deteriorado por completo. Porque depois eu vou abordar isso. No sistema hoje da Justiça Comum, boa parte dos juízes já não realiza as audiências, né? Os julgamentos são antecipados, a parte não tem obrigação de comparecer, o advogado compra o direito da parte. Ninguém fala nisso, mas é uma realidade, né? É só esse o problema, a questão da produtividade e da não realização, né, das audiências como elas deveriam ser realizadas? Não. Temos outro problema. Com essa nossa maneira de administrar, com a nossa maneira de gerir, nós criamos um sistema também das empresas se defenderem. E nós não nos demos conta disso. As empresas, então, terceirizaram por completo, né, o seu contencioso, contrataram escritórios de advocacia, e outro dia eu li na internet um escritório que faz a propaganda do menor custo do audiencista, R$ 11. Nós criamos isso. Fomos nós que criamos esse ambiente para que um advogado receba R$ 11 para fazer uma audiência. Várias vezes já fui chamado para intervir numa audiência de um juiz leigo meu, porque haviam 2 escritórios de advocacia para defender a mesma empresa. E nenhum deles queria levantar. Por quê? Porque eles ganham por audiência. Então, tive que eu lembrar as minhas lições lá de processo civil e dizer, junto à primeira contestação, a segunda contestação você registra como razões adicionais de contestação. Em 48 horas, um dos escritórios vai noticiar, então, né, que o seu mandato foi revogado para que fique um escritório só. Então, vocês vejam que o sistema caminha, né, para uma situação de caos se a gente não tiver, né, uma forma de assumir de novo, né, a rédea dessa gestão. Eu participei essa semana de um seminário no escritório do escritório Gondim, do João Gondim, e com representantes de empresas também. E esse quadro,
né, para os fornecedores também é preocupante. Então, é sinal de que nós não estamos satisfeitos, né? Os consumidores não estão satisfeitos, os advogados não estão satisfeitos, as empresas não estão satisfeitas. Por que os consumidores não estão satisfeitos? Porque nesses últimos 2 anos, você vê que eu não estou no momento positivo, né? Os consumidores não estão satisfeitos, e os advogados também, porque nos últimos 2 anos, né, se defendeu uma tese de, não é gestão judiciária, é de administração judiciária. Mas chamaram de administração judiciária o seguinte: temos que reduzir demanda. Como? Vamos reduzir as condenações, vamos julgar improcedentes, vamos extinguir por necessidade de perícia e vamos ver, né, se temos como dedicar o nosso tempo a processos mais importantes, né? Vendo aí uma banalização da justiça, uma forma de não estimular demandas que eles chamavam de frívolas, né, banais. Sei, mas demanda banal seria o quê? A parte compra um produto no mundo verde e, quando vai se alimentar, encontra um prego dentro do produto. Né? É uma demanda frívola. E o que aconteceu diante desse quadro? Isso eu falo porque a gente está em casa aqui, está dentro da Emerge, eu estou protegido, né? Mas também não tenho muito receio, não. O que aconteceu? Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Aconteceu isso aqui. Essa é a Top 30, e é por isso que eu falo que todos têm que participar. Top 30 foi criada por iniciativa de um juiz que não trabalhava na administração, não tinha nenhum envolvimento político, e hoje é uma ferramenta de gestão, né, talvez uma das mais eficientes para administração de grandes volumes de processo. Se a gente olhar aqui, ó, Light, 0,46% da demanda para 4,7%. Perdão. Pior, Itaúcard. De 0,4% para 4,7%. Isso é justiça comum, cível, né, de 2005 a 2011. Aqui, amarelinho. Verde, Santander, 2,4% para 6,7%. Rosinha, ampla, 2,5% para 7,8%. Verdinho, light, 3,8% para 6,99%. Amarelinho, Itaú, 5,62%. Aqui tem plano econômico, 7,83%. Bradesco, 3 para 5. Então, eu não estou mentindo. Eu estou falando a verdade. Qual é a consequência disso? Aí vamos tratar da consequência disso. Doutora Ana Maria, que ela imaginava que, alçada a desembargadora, ia resolver processos mais importantes, hoje recebe lá na Câmara dela instalação do Velox. Toy. Comprei uma chapinha nas Casas Bahia. Não funcionou. Não funcionou. Não trocaram. Não consertaram. Comprei um computador pela internet. Não entregaram e não devolveram dinheiro. É isso que a doutora Ana Maria faz lá.
E por quê? Por conta da administração judiciária que fizeram. A quem interessa isso? Eu não sei. Eu acho que não está interessando a ninguém. Né? Por quê? Hoje, em termos de administração da justiça, uma das tarefas mais importantes é definir, né, o papel, né, dessa gestão, a quem ela se destina, quem é o nosso destinatário. É o cliente. Né? Nosso cliente é a parte. Né? E a melhor maneira de atingir um bom resultado, prestar um bom serviço jurisdicional, que demanda, né, essa gestão do que a gente controla, do que a gente arrecada, com relação à estrutura, à infraestrutura que a gente pode colocar à disposição para prestar esse serviço. Definição de custo-processo, que eu nunca vi, a não ser o ligieiro, né, eu nunca vi na administração de qualquer tribunal se discutir isso. E me parece que é uma questão fundamental. Vamos ver quanto a gente arrecada, quanto a gente gasta. Né? Nós fazemos uma estimativa de custo por processo no juizado de R$1.000, considerando a infraestrutura que você coloca à disposição, os gastos com servidores, gastos com juízes, custo dos mutirões, etc. Só que a gente não arrecada nada, praticamente nada. Quando esses processos migram para a justiça comum, e a gente já sabe por que migrou, o custo vai para R$2.500. Aí vocês dizem, ué, mas lá na justiça comum o senhor não disse que arrecada? Lei do engano. Porque esses processos migram do juizado com gratuidade de justiça. Né? Então, o quadro não é muito animador. Né? Como é que nós imaginamos uma forma de resgatar esse controle? Em primeiro lugar, inércia do artigo 2º do CPC diante desse quadro significa, na verdade, suicídio, né, do sistema. Deixa eu passar aqui. A top 30, vocês conhecem, ela está na página principal do tribunal, no canto esquerdo, top 30 maiores litigantes. Então, isso hoje é uma ferramenta de gestão que as empresas usam mais ainda do que nós. Né? Todas as concessionárias têm isso como na mesa de cabeceira, né, dos seus administradores. Aí, vou pegar aqui juizado especial e vamos conferir de novo. Né? A administração da justiça, que recomendava a redução das demandas frívolas, vamos ver se deu certo. Está aqui, ó, outubro de 2010. Deixa eu passar mais um para a gente ver o anual. Aqui. Vamos azulzinho. Santander. Não reduziu. Branquinho. Itaú. Não reduziu. Amarelinho. Light. Aqui, 4. Lá 5, não reduziu. 9,8. Ampla. Foi a única que reduziu. E Telemar tem uma redução, mas essa aqui é a mais importante. E por quê? Porque é que a demanda da Telemar reduziu e não aumentou na justiça comum. Né? Porque ela hoje é a única empresa que administra o seu passivo. Ela participa de todos os mutirões, ela participa de todos os movimentos de conciliação, ela faz mutirões em todos os juizados do interior, faz pautas no nosso centro de conciliação, com 300 processos em um dia, celebrando 80% de acordo. Então, isso é administração, isso é gestão
de grandes processos. Essa é uma, e tem o expressinho também, essa é uma conquista que precisa ser comemorada. Assim a gente está caminhando para uma racionalização, uma organização, tomando a iniciativa. Né? E não simplesmente recebendo a demanda e administrando, tocando, né, como a demanda exige. Vamos lá. E outra questão importante. Quando eu vim para o juizado, daqui do Foro Central, 2002, nosso índice de conciliação era de 40%. Sabe quanto é hoje? 7%. E por quê? Como é que você vai conseguir fazer uma conciliação se o advogado é audiencista e o juiz leigo quer fazer 40 audiências em um dia? Possível. Quer fazer audiência sem levantar os olhos da mesa. Como é que você quer fazer conciliação se a parte, né, o fornecedor, não tem nenhum receio, né, do resultado daquele processo? Nenhum. Pedagogia é uma palavra que foi riscada do nosso caderninho. Porque se você cria um parâmetro, né, que já é conhecido de todos, de uma indenização baixa, o fornecedor simplesmente incorpora aquilo no seu custo. Ele já tem escritórios que ele remunera a R$11, né? E ele fica muito confortável. E aí você faz uma audiência. A parte está esperando de você, representando o Poder Judiciário, uma solução. Ela foi negativada, né? Incluíram o nome dela no Serasa, ela vem e diz: seu juiz, o meu filho, meu nome está incluído no Serasa, eu nunca tive qualquer relação com essa empresa. Então tá. Banco, o que você tem a dizer? Nada. Você tem algum documento que justifique essa negativação? Não. As contestações todas são padronizadas, né? Tem contestação de banco hoje que vem só com um capítulo do dano moral. Então, o nosso papel, né, de dar a cada um o que é seu, hoje está extremamente dificultado, porque a gente não tem nem condição de dizer para a parte como é que o nome dela foi incluído no Serasa. 7% de conciliação no dia a dia do juizado exigiu que a gente, né, tomasse novamente a iniciativa para criar um novo modelo, né, um novo perfil de administração. E aí partimos, né, com a ajuda do Ligiero, que é uma pessoa que pensa a justiça, né? Acho que se outros tribunais tivessem pessoas como ele, né, eu acho que o Brasil estaria muito bem servido, porque justiça não é uma palavra, né? Justiça é um sentimento. Então, a gente, para prestar a jurisdição, né, tem que ter isso no coração. Bom, conciliação no juizado exige tempo, dedicação. Então, a ideia era trazer a experiência, né, de conciliações com êxito para criar uma estrutura nova, um novo modelo de gestão. E a inspiração vem, né, dos centros de conciliação ou dos mutirões que deram certo. E quando é que dá certo? Dá certo quando há envolvimento.
Dá certo quando há comprometimento. Então, a experiência com êxito é a seguinte. Em primeiro lugar, desde quando nós iniciamos na carreira, isso em 96, eu sempre tive essa esperança de que, na medida em que o judiciário funcionasse bem, que as empresas iam mudar o comportamento, né? Que nós íamos pautar o comportamento dos fornecedores. Nunca tive tão enganado, porque hoje eles administram custo, né? Então, uma maneira de fazer com que eles reflitam, né, sobre essa massificação de processos é expor, né, essa situação, como nós fazemos, né, na mídia. Então, primeira iniciativa, a divulgação da lista top 30, a divulgação das listas de maiores litigantes, por iniciativa do colega Zé Guilherme Vaz Werner, essa lista foi levada para o CNJ. Lá criaram uma lista dos 100 maiores litigantes do país, né, e que está em fase de implantação para que o CNJ cobre também dos tribunais e das partes que compõem essa lista uma mudança de postura. Então, hoje a gente já tem uma preocupação dos fornecedores de sair do primeiro lugar da lista. Então, isso é uma coisa impactante para eles. Segundo lugar, antes de realizar, né, qualquer iniciativa de conciliação, conversar com o representante da empresa. Isso é fundamental. E foi o que nós fizemos. Então, toda vez que a gente conversa antes e faz a conciliação, o resultado, ao invés de 7, é no mínimo 70. Já é uma mudança significativa. Segundo ponto, a concentração de processos, né, da mesma empresa em um só dia se mostrou também extremamente salutar. Desde que eu comecei a fazer pautões de conciliação, sempre tive essa perspectiva, esse sentimento de que você, reunindo um grande número de processos, né, do mesmo fornecedor, que os índices de conciliação mudariam drasticamente. E aí, partindo dessas experiências, a gente criou o Centro, né, de Conciliação aqui no Foro Central, com 10 boxes de conciliação. São 17 juízes leigos que ficam à disposição do centro, né? E ele é administrado da seguinte maneira. A base dele é a lista top 30. Então, a gente volta aqui, ó. Top 30 anual, top 30 mensal. Qual é a empresa que está com o maior número de processos? A gente, então, faz o levantamento, reúne os processos dos 7 juizados do Foro Central da mesma empresa. É marcado um dia, a mais ou menos de 250 a 300 processos, né, da mesma empresa em um único dia. É tentada a conciliação. Se não houver conciliação, os leigos já marcam data para prolação de sentença, né, projeto de sentença. Com isso, né, o menor índice que a gente teve até hoje de conciliação foi de 60% em processos da Light, com matérias, questões que geralmente eles não fazem conciliação, que é o TOI, né, é o processo de fraude. 1.200, 1.300 processos por mês, né, são levados para esse centro de conciliação, com um percentual de 80% em média de conciliação. Isso significa que a gente devolve para os juizados quase 900, 950 processos mês
conciliados. Qual é a mudança disso? Bom, o processo tem um ITER, né? Do ajuizamento até a execução, que ele hoje está em média, vou arriscar, o ligeiro me corrija se eu estiver errado. Aqui no Estado deve estar em média em 1 ano, 1 ano e meio, no juizado. Considerando o Estado todo. Aqui no Foro Central talvez seja menos, uns 6, 7 meses. Né? Quando a gente toma a iniciativa e modifica essa gestão, reúne os processos da mesma empresa, concentra num único dia e faz 80% de conciliação, esse ITER, que era desse tamanho, passa a ser assim. É do ajuizamento até a data de antecipação da audiência. Sem execução, porque comunicado o cumprimento do acordo dá baixa. Essa mudança, né? Quer dizer, esse referencial, esse paradigma está despertando também interesse das empresas. Por quê? No caso dos bancos, por exemplo, o Banco Central acordou, em algum momento ele teria que acordar, para o volume de processos injustificável. Né? O Brasil tem uma equação que não tem igual, né? Não tem nada semelhante em nenhum lugar do mundo, em termos de volume de processos. Né? E passou a exigir dos bancos, né, que eles contingenciassem o valor desse passivo judicial. Então, eles agora realmente estão preocupados em criar, né, ferramentas como essa, né, de uma melhor gestão de seus processos para reduzir esse volume de demanda. Bom, outras consequências que não vêm sendo discutidas, né, dessa massificação de processos. A partir do momento em que se implantou, nesses últimos 2 anos, essa administração da justiça, com redução das condenações, quem não migrou para o cível começou a fazer o seguinte. Se antes a condenação era 8 mil por uma cobrança de tarifa abusiva que resultava em negativação, e houve redução das condenações, as partes começaram, então, a entrar com mais uma ação da mesma parte. Então, se eu estou discutindo mudança de cobrança de tarifa indevida, o advogado que antes recebia 8 mil por um processo de condenação, ele agora passou a fazer o seguinte. Ele entra com a primeira ação, discutindo tarifa indevida nos meses de janeiro e fevereiro. Depois ele entra com a segunda ação, discutindo tarifa indevida em março e abril. Depois ele entra com outra, de maio, junho, julho e agosto. Assim, com 8 processos, a condenação de R$ 1.000, ele tem R$ 8.000. Simples assim. Nós vamos ficar inertes em relação a isso? É o dia a dia. Partindo desse quadro, o que nós fizemos? Implantamos um sistema imune à fraude, né, de controle de litispendência, coisa julgada e prevenção. Hoje, no juizado especial, quando a parte entra com uma ação, o sistema verifica a existência de redundância entre aquelas partes, emite uma certidão, distribui por prevenção para o mesmo juizado que aquela parte já teve ação. A certidão é incluída no processo e gera um pop-up, uma tela, né, para o juiz que vai despachar dizendo que ele já teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 processos anteriores em relação à mesma parte. Então, inércia não existe, porque, em tese, né, como diz o meu colega lá da turma, o Livingston, quem deveria estar fazendo isso é o fornecedor. Né? Quem é que se defende de uma
demanda predatória como essa? Teria que ser a empresa. Né? Deveria ser a empresa. Mas não. Nós assumimos a tarefa. Acho que a tarefa tem que ser basicamente nossa, porque está em jogo aí a questão de dignidade da justiça. Bom, para fazer frente a isso, não adianta lançar a certidão e dizer que existe processo anterior. Né? Essa conexão entre os processos tem que ser aproveitada em favor da administração da justiça. E a regra que baliza isso é o artigo 13 da Lei 9.099. É legal, é lícita, né, qualquer diligência processual que atinja o seu resultado. Então, no juizado é assim, tudo que der certo é lícito. Né? Artigo 13, independentemente da forma. Então, se você quer citar uma pessoa no Piauí, mandou um telegrama, foi recebido, ela respondeu, a diligência está aperfeiçoada. Mandou pela internet, respondeu, está aperfeiçoado. A forma pouco importa. E aí, a maneira de se utilizar isso, né, ela tangencia um princípio constitucional, que é da identidade física do juiz natural. Né? Por quê? No juizado não existe declínio de competência. Né? Nem do juizado para o cível, nem do cível para o juizado, nem de um juizado para outro juizado. Mas, se nós admitirmos, né, por esse formalismo, que a parte pode ter um processo questionando tarifa no segundo juizado, um processo no primeiro, um processo no terceiro, 2 no 21, 3 no 27 e 5 no 23, o nosso papel não vai ser alcançado. Então, a ideia é que esse controle de prevenção sirva, né, como uma forma de reunir os processos, né, seguindo que justificativa. Juizado é máximo de eficiência com mínimo de atividade. Então, concentração de atos numa audiência, toda matéria de prova reunida numa só audiência, o que exige que esses processos sejam reunidos, desde que não tenham sentença, né, para marcação de uma audiência só, uma instrução só, né, com sentença em relação a todos os pedidos de todos os processos, respeitando o limite de 40 salários. Estamos, sim, quase que tomando, né, o lugar da parte, porque, em princípio, né, quem vai dizer como vai litigar e contra quem vai litigar é o autor. Mas eu acho que a regra que tem que ser implantada é a seguinte: máximo de eficiência com mínimo de atividade. O que recomenda o legislador é que eu concentre numa audiência só tudo que eu puder resolver em relação àquelas duas partes. Se a parte quiser se a parte quiser dividir o pedido em várias ações, né, ela está fazendo exatamente o oposto. Ela está buscando, né, o mínimo de eficiência com o máximo de atividade. O que eu podia resolver num dia, concentrando as audiências, ela vai tomar lugar na pauta de 5 juizados diferentes, com 5 dias diferentes, para 5 sentenças que possivelmente não vão ser harmônicas, com risco, né, de violação da litispendência e da coisa julgada, porque a postura do fornecedor de cobrar tarifa é uma só. Se vai ser condenado em dano moral, seria um dano moral só e não um por processo que se discute tarifa. Então, o que a gente imagina como solução é que esses processos sejam reunidos para uma audiência só, com concentração de toda a prova e pela ação de uma única sentença dentro do limite de 40. A parte, se quiser espernear, desiste, então, do processo e vai para o cível. Né? Então, a gente, até um determinado momento, podia ser assim, cartesiano, formalista, mas eu acho que hoje, diante desses números, né, se nós não tomarmos a frente dessa gestão, dessa administração judiciária, nós vamos perder o controle, né, por completo. Bom,
E qual é o receio que eu tenho? O receio que eu tenho é de nós não frearmos, né, essa migração de processos possível. E eu não tenho dúvida, né, como a desembargadora Ana Maria também não tem dúvida, de que o sistema do juizado, né, é um sistema de qualidade muito superior, né, ao sistema da justiça comum. Seja em termos de redução de tempo, de concentração de atos, de oralidade, né? E por que eu digo isso? Vamos fazer uma comparação simples entre o sistema do cível e o sistema do juizado hoje, né? Em primeiro lugar, em termos de condenação, infelizmente, eu não vejo nenhuma vantagem, desembargadora Ana, entre o cível e o juizado, né? Eu até peguei um aqui para ler. Eu não sei se eu enxergo, mas é aquele caso que eu vi do Mundo Verde. A pessoa comprou um alimento, foi comer, tinha um grampo dentro, R$ 1.500, julgado pela terceira Câmara Civil. A gente está gastando R$ 2.500 no processo para condenar a empresa em 1.500. Eu não estou mentindo. Estou mentindo, Tico? Né? Essa é a resposta que vai balizar comportamento? Bom, em termos de valor, a solução do cível não me impressiona. Em termos de rapidez, ninguém vai dizer que o cível é mais rápido que o juizado. Em termos de confiabilidade, se nós voltarmos a fazer audiência como fazíamos na nossa época, né, preposto, depoimento pessoal, quando é que a parte autora solicitou o cartão de crédito? Não sei. O senhor tem a prova de entrega do cartão? Não tenho. Aliás, doutor Flávio, se tudo que o senhor perguntar, o senhor pode dizer que eu não sei, porque eu sou boy do escritório. Confissão, né? Real, não é ficta. Confissão real, condenação. Isso provocaria o quê? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta confissão. Em algum momento, o sujeito vai falar, espera aí, esse negócio de botar o boy para fazer audiência está complicado, né? Então, voltar, né, ao que era antes, né, que o preposto realmente representava aquele empreendedor. Tinha conhecimento sobre aquela matéria que estava sendo discutida. Se nós fizermos isso, se nós tivermos essa capacidade de resgatar o sistema na nossa mão, aí eu não tenho dúvida de que hoje o advogado que optar por entrar no cível, ele estava fazendo um mau negócio. E por quê? Em termos de sistema, né, o cível não há obrigatoriedade da presença da parte. Pelo artigo 451 do Código de Processo, o juiz, a qualquer momento, pode manifestar o interesse de ouvir a parte. Mas não fazem. Então, o que está acontecendo? Nós estávamos discutindo isso ali em pé. Vários juízes do cível já detectaram fraudes horrorosas, né, nos processos cíveis, da parte verificar, né, a partir de um contato da empresa, que ela demandava uma indenização por dano moral em razão da negativação, e ela não tinha nem advogado nem processo. Por que isso acontece? Porque cada vez mais o juiz do cível não quer fazer audiência, julgamento antecipado, criando ambiente, né, para que, em primeiro lugar, o advogado compre o direito da parte, alige ela do processo, o que dificulta tudo. Você vai falar em conciliação com um advogado que é o dono do processo, ele não vai conciliar nunca. E segundo, permite esse tipo de fraude, que no juizado não existe, em razão da obrigatoriedade da presença da parte. Em termos de conciliação com a parte presente, né, é muito mais fácil, né,
do que se o direito da parte for comprado pelo advogado. Outras questões. Né? Em grau de recurso no cível, hoje se aplica o artigo 557, né? A apelação é julgada monocraticamente por um desembargador, procedente ou improcedente, dando provimento ou negando provimento. Então, o advogado está alijado do processo de revisão das decisões de primeiro grau e a parte também. O agravo interno contra a decisão monocrática do desembargador que julgou a apelação é no sistema, não é assim? A decisão que combate esse julgamento monocrático é enviada para o outro desembargador para ser aprovado ou não por decurso de prazo. Se ele não se manifestar, é mais ou menos isso. No sistema do juizado especial, nós temos presença da parte, 2 juízes homologando a sentença. O leigo faz o projeto e o togado reexamina. E é preciso que seja assim, né, doutora Camila? Como a doutora Camila faz. Você lê o projeto de sentença, você muda a forma, você muda o conteúdo, você vai dizer quanto é que a condenação deve ser. O juiz togado tem que exercitar essa atividade, até para buscar harmonia. Né? Senão, se o juizado tem 6 leigos, né, o mesmo processo, a mesma questão, vai ser julgada de forma diferente. Né? Um porque foi um projeto do leigo A, o outro foi um projeto do leigo B. Então, isso precisa ser exercitado. Em grau de recurso, julgamento pela turma recursal, tem que se resistir, né, bravamente, com unhas e dentes, até a morte, a não aplicação do 557 na turma recursal. Por quê? Quem vai assistir, graças a Deus, a sessão lá da 4ª turma, fica assim, fica cheio. Quem vai assistir a sessão da turma, vê processo vivo, processo de verdade, sendo julgado ali por 3 juízes. Um faz o relato, o advogado sustenta, o juiz vota, o revisor questiona, aumenta, diminui, o advogado fala de novo. Né? A parte sem advogado vai lá, escreve seu nomezinho, pede preferência, o processo é julgado na frente dela. E vão dizer, o juiz traz o negócio pronto de casa e não muda. Vai lá assistir se não muda. Muda de 2 para 10. Né? Muda de improcedência para 15. É só ir lá assistir. Compara isso com o cível, julgamento por computador. Então, eu acho que a gente precisa, assim, em primeiro lugar, esse quadro de migração é preocupante. E segundo, não existe motivo para partes e advogados fugirem do juizado. E para o tribunal, em termos de administração de justiça, é péssimo. Péssimo, é horroroso. Porque eu sei que a doutora Ana vai julgar o processo do grampo na comida, né, da mesma maneira que ela vai julgar uma ação indenizatória de uma pessoa que foi atropelada por um ônibus e deixou a família, né, sem amparo. Mas eu não posso dizer que todos vão fazer assim. Fora o custo. Você gastar 2.500 para condenar a parte em 1.500, 2.500 é o custo do processo no cível. Bom, agora vamos falar de coisas boas. O Centro de Conciliação, nesse último ano, trouxe, né, na sua responsabilidade, aproximadamente 12 mil processos. Desses, aproximadamente 80% com conciliação. Isso fez com que
os juizados que estavam com pauta, né, remota de audiência de 6, 7, 8 meses, né, foram igualados, e isso é interessante porque, como a administração como essa gestão é feita pela lista top 30, por empresa, né, independe do número de processos que cada juizado tem. Então, quando eu faço corte pela Telemar, por exemplo, eu pego todos os processos do foro central da Telemar de 2 de dezembro, que é a data que eu vou realizar o mutirão, até o último processo de 2012. Então, vem do juizado que está mais atrasado, 100 processos, do juizado da Camila, que é o mais eficiente, né, o segundo juizado, vem 30. Esse corte é feito... Isso é administração judiciária. O juizado que está atrasado tem mais processos no mutirão e vai ser beneficiado por um número maior de processos conciliados. E é bonitinho, você vê aquelas pilhas enormes de processos, todos com acordo, né? O Diego leva lá 2 carrinhos de processos com acordo, né, para o 21. De graça, sem cobrar nada. Né? E eu acho que iniciativas como essa é que fazem, né, a diferença. E eu acho que o mais importante, né, a gente ganha em termos de respeito, né, daqueles que utilizam do nosso serviço. Desde que foi implantado esse centro de conciliação, não tem uma semana que a gente não receba 3, 4, 5 pedidos de reunião das empresas, né, para que elas participem. A gente tem várias formas de gestão disso. Ora, a empresa envia a lista de processos, né, que ela acha que tem maiores condições de conciliar, para a gente pouco importa. A gente administra volume. Agora, se vai ser o processo A, B ou C, é irrelevante. Né? Ora, nós puxamos a lista pelo tribunal, né, e incluímos esses processos em pauta. O importante é que, com isso, né, a gente consegue efetivamente reduzir essas pautas remotas dos juizados, né, concentrar um grande número de processos, mudando o índice normal do juizado de 7, né, para bem acima de 70% de conciliação, reduz o custo, reduz o ITER do processo e, mais importante, a gente fez algumas experiências de concentrar no mesmo box de conciliação processos com o mesmo objeto. E olha que coisa interessante. Você